Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Nós estamos falando sobre diagramas de classe e seus relacionamentos. Vamos falar agora sobre o relacionamento de agregação. Conforme a gente pode ver no post do nosso blog, o que nós temos sobre o relacionamento aggregate ou agregação? É um tipo de relacionamento onde a classe agregada usa outras classes para existir, mas pode viver sem ela. Por exemplo, a classe corpo humano possui uma agregação com a classe mão. Sem a mão, a classe corpo humano pode existir. Diferente, por exemplo, do exemplo que nós demos na aula anterior sobre coração. A classe corpo humano não pode viver sem um coração, sem a classe coração. Então, nós temos uma composição, um relacionamento de composição. Mas a gente consegue sobreviver sem uma mão ou sem as duas mãos. Logo, nós temos um relacionamento de agregação. No nosso blog, nós temos um post completo sobre agregação. Caso você não tenha o nosso e-book sobre o ML, fica a dica para você estudar. Vamos ver aqui, nesse diagrama que nós usamos como exemplo do post do nosso blog sobre agregação, um pouco desse relacionamento. Nós temos um contexto em onde isso se aplica. Nós temos uma classe porta, temos uma classe que tem uma relação de generalização com ela, que é uma classe filha, que é porta-cozinha. Ok? Nós já falamos sobre generalização ou herança. Mas observe que, de cozinha para porta-cozinha, nós temos uma relação de agregação, representada pela setinha com o conector de diamante, e esse conector, ao invés dele ser pretinho, ele é clarinho. O que isso significa? Que no contexto do exemplo desse post do blog, nós podemos ter uma cozinha com porta ou sem porta. Ou seja, a cozinha, para existir, ela pode ou não ter uma porta. Se fosse obrigatório toda cozinha ter uma porta, logo nós teríamos uma relação de composição. Vamos ver como que isso fica no modelo do nosso diagrama de classes que estamos montando. Aqui no nosso modelo, a maioria das relações que nós temos, como nós já vimos na aula anterior, são relações de composição. Porque a maioria das nossas classes, com aquelas outras classes que elas possuem a relação de composição, elas não vivem sem elas. Mas nós temos um caso aqui, eu vou trazer um segundo, em que nós podemos ter uma relação de agregação. Lembrando, sempre que nós temos um atributo do tipo complexo, ou nós temos uma relação de composição ou uma relação de agregação, que significa a obrigatoriedade ou não de ter aquele atributo preenchido quando essa classe vira um objeto. Aqui nós temos público-alvo. Nós falamos que uma atração ela poderá ou não ter um público-alvo, ou mais de um público-alvo. Vamos supor que nós temos uma atração e essa atração é voltada para os religiosos, mas que ela pode ser voltada para os religiosos ou não. E no nosso sistema a gente vai tratar isso. Logo, a gente tem aqui um atributo público-alvo, que pode ser um ou mais público-alvos, por isso uma lista de público-alvo para esse atributo público-alvo, mas a gente pode ser que não utilize. Se nós não o utilizarmos ou utilizarmos, tudo bem, mas a gente tem que ter um relacionamento de agregação. Por quê? Atração agrega público-alvo, mas pode ter ou não um público-alvo específico para ela. Se ela tiver, ok. Se não tiver, ok também. Daí eu pensei da gente ter uma outra classe aqui, que eu vou chamar de campanha promocional. O que é essa campanha promocional? Imagina que nós teremos um evento, e nesse evento o nosso produtor vai querer fazer uma campanha promocional ou não para aquele evento. Mas, se ele não quiser fazer, o evento vai acontecer. Se ele quiser fazer, o evento vai acontecer. Então, eu vou colocar mais uma classe aqui no nosso diagrama chamada campanha promocional. Nessa campanha promocional, só para não passar batido, eu vou colocar um atributo, que é o identificador dela, e um outro que é descrição. Apenas para simplificar, ok?
E eu vou colocar esse atributo descrição como um string, que são informações textuais apenas. Campanha promocional. Seria adequado que nós tivéssemos aquelas operações todas básicas, né? Incluir, alterar, excluir e consultar. Mas eu vou colocar apenas o incluir para que a gente não prolongue muito a aula. Essa aula é mais rapidinha. Quando a gente faz a inclusão de uma campanha promocional, nós precisamos de ter uma campanha promocional a ser incluída. Legal? Então, eu vou colocar o tipo dessa campanha, desse atributo, como a própria campanha promocional. Legal. E a gente falou que o nosso evento poderá ter ou não uma campanha promocional associada a ele. Diante dessa não obrigatoriedade, significa que o evento vive, faz sentido, acontece, se não tiver uma campanha promocional. Sendo assim, ele é agregado por uma campanha promocional. Nós temos um relacionamento de agregação. No nosso desenho do diagrama, eu não vejo outras relações de agregação. E nós precisamos também de colocar a multiplicidade desses relacionamentos. Lembra que nós falamos que para todo relacionamento, ou para toda relação de composição, para todo relacionamento de composição, na nossa multiplicidade, nós temos que ter pelo menos uma ocorrência daquela classe que está sendo composta. Por exemplo, um ingresso, dando um zoom aqui para ficar melhor. Um ingresso não tem razão de existir sem um evento. E o ingresso pertence a apenas um evento. Então, a gente tem esse número 1 aí para a multiplicidade. Quando nós estamos falando de agregação, se o evento pode ou não ter campanha promocional, logo, ele vai ter 0 ou 1, ou 0 ou muitas campanhas promocionais. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos supor que no nosso contexto, um evento ele pode ter nenhuma campanha promocional, por isso a agregação, e no máximo uma única campanha promocional. Então, a nossa multiplicidade é 0 ou 1 apenas. Vamos observar na outra relação que nós temos de agregação, como que nós teríamos a multiplicidade. Uma atração, ela pode ou não ter um público-alvo. Mas vamos supor que a mesma atração pode ter muitos ou nenhum público-alvo. Se assim for, a nossa multiplicidade aqui ela é um pouquinho diferente. Ela vai ser 0 ou muitos, que é representado por esse asterisco. Significa que eu tenho uma atração, eu tenho um atributo de tipo complexo, que é público-alvo, que é uma lista. Eu posso não ter nenhum público-alvo, mas eu não tenho que ter no máximo um. Eu posso ter vários. Logo, a multiplicidade é 0 ou muitos, que é representado por este asterisco. Ok? Faltou só um detalhe aqui, que é, na nossa classe evento, eu incluir um atributo para campanha promocional. Um atributo de tipo complexo, porque nós estamos falando de um relacionamento com outra classe. E se ela pode ter apenas, pode ter 0 ou apenas, no máximo, uma campanha promocional, então eu não vou ter uma lista de campanha promocional. Eu vou ter um atributo para uma única campanha promocional. Como que isso vai ficar? Vamos ver. Campanha promocional. E qual que é o tipo? Complexo. Uma campanha promocional também. Não é uma lista, porque, como a gente acabou de ver, só ajeitando aqui o diagrama, como nós acabamos de ver, de falar, né? A gente não vai ter mais do que uma campanha promocional quando tivermos para o evento. Então, isso é o nosso relacionamento de agregação. Assim ficou o nosso modelo. Ele ficou, vou dar um zoom menos aqui, vai ficar pequenininho. Lembrando, tá? Esse projeto do Enterprise Architect, que é a ferramenta Case que eu estou usando,
está disponível para download dos alunos. Então, fique à vontade para você fazer o download e estudá-lo. Encerramos aqui o nosso módulo sobre diagrama de classes. Lembrando que o nosso curso de UML ele tem uma abordagem de Pareto, ou da teoria de Pareto, que nós falamos lá no início do curso. Significa que com 20% dos recursos, a gente atinge 80% dos resultados. Quando nós falamos de um diagrama de classe, como eu citei várias vezes, nós temos uma série de coisas mais avançadas sobre orientação ao objeto, sobre visibilidade dos atributos, sobre uma série de coisas que eu não entrei no mérito, porque aqui o nosso curso, o nosso objetivo das aulas é falar sobre o diagrama. Mas os diagramas acabam passando sobre outros assuntos, como, por exemplo, a programação orientada a objetos. Mas, mesmo eu não tendo falado sobre isso no detalhe, eu fico à sua disposição para tirar suas dúvidas, caso você as tenha, no nosso grupo de alunos do Facebook, ok? Vamos para o próximo módulo, onde nós vamos falar sobre diagrama de sequência. E lá nós vamos ver todas essas relações, como que elas acontecem, considerando o fluxo de utilização dessas classes que, com o sistema em uso, tornam-se objetos. Muito obrigado, vamos em frente, um grande abraço.